Olá! Hoje nós vamos conversar sobre por onde inicia o processo de adoção. O que você deve fazer para buscar ser apto a adotar. Seja casais, seja solteiros, isso é indiferente, não faz o sexo, não faz a menor diferença hoje em dia para você adotar. Mas existem alguns quesitos que são importantes. O primeiro deles é você comprovar que você é um cidadão de bem, uma cidadã de bem. Para isso, é necessário que você entregue alguns documentos. Lá no fórum existe um setor, normalmente existe um setor, não sei se na cidade de vocês pode ser um pouco diferente, mas na maioria das cidades, um setor de assistência social. Nessa assistência social existem pessoas que são responsáveis em iniciar esse processo para vocês. Não é necessário advogado, não é necessário nada disso. É necessário só alguns documentos. Só que alguns desses documentos dão trabalho para conseguir. Os mais fáceis são aqueles que nós usamos diariamente, que é cópia de certidão cópia do CPF, da identidade, da certidão de casamento ou da certidão de nascimento. Se você for adotar, se você é um casal, você vai enviar a documentação do casal mais essa certidão de casamento. Se você é solteiro, você envia os seus documentos de maneira individual. Mais um comprovante de residência, tudo em cópias, mais um comprovante de rendimentos. Aí que começa a complicar. Se você é um profissional liberal, você não tem um olerite, você não tem um comprovante de rendimentos. Então, você vai precisar desenvolver uma declaração de seus rendimentos. E essa declaração ela tem que ter algum embasamento. Você não pode inventar simplesmente um número do nada. Você precisa colocar um rendimento ali, uma declaração que seja verídica, que seja verdadeira. Mas além disso, você precisa também uma declaração de um médico que você possui sanidade física e também sanidade mental. Física, hoje em dia a maioria das pessoas já tem um médico que consulta normalmente. Então, se você tem alguma questão de saúde, como por exemplo, se você é diabético, se você tem alguma outra questão de saúde que o seu médico já tenha conhecimento, ele vai colocar isso nessa certidão, essa declaração médica, e você vai encaminhar junto, não tem problema algum. Agora, o maior problema aí é que está. A maior dificuldade é que existem alguns médicos que não aceitam ou não querem se comprometer e emitir uma certidão mental, uma declaração da sua sanidade mental. E aí começa o problema. Se você tem um médico que é de confiança, que já consulta, já frequenta esse médico, ele já te acompanha há muitos anos, se torna mais fácil. Caso contrário, existem alguns médicos que exigem, inclusive, que você faça por um período uma série de consultas para que ele possa avaliar e te entregar essa declaração. Para algumas pessoas pode ser bobagem, para outras não. Para algumas pessoas isso pode incomodar, para outras não. Cada um tem a consciência do que quer e de como vai fazer, mas esses documentos são necessários. E o último documento é um documento que você vai solicitar no fórum, que é uma certidão de antecedentes criminais. Essa não é difícil, essa você vai chegar e vai solicitar. Se você não tiver nenhum antecedente criminal, vão te entregar uma declaração simples e aí você já tem todos os documentos para entregar a essa assistente social, a esse órgão responsável
por iniciar o processo para vocês. Volto a dizer que não é necessário nenhum tipo de auxílio de um advogado, isso é só com você indo atrás da documentação. Então você tem que ter disponibilidade de tempo para fazer isso. E também tem que ter paciência, porque existem alguns documentos, como por exemplo, a certidão de sanidade física e mental, em que você vai precisar realmente estar apto fisicamente e mentalmente para assumir a responsabilidade de uma criança. Depois disso, você pega essa documentação e leva, como eu já falei, até essa assistência social, onde lá você vai, além dessa documentação, também vai preencher um outro documento que eles possuem lá, que diz respeito ao perfil da criança, ao seu perfil de adotante. Então, que tipo de criança você gostaria de adotar? Mais velha, bebê, de determinada etnia, se pode ou não possuir problemas, questões de saúde. Tudo isso você vai optar lá, você vai anexar junto com a sua documentação esse documento. E inclusive, como eu já falei, a idade da criança. É importante que todo mundo saiba que não é permitido adotar crianças onde a diferença de idade seja menor que 16 anos. Então, todo maior de idade pode adotar. Uma pessoa de 18, 19 anos pode adotar, mas ele não pode solicitar, por exemplo, uma criança ou um adolescente. Ele vai adotar, vai tentar adotar, ou vai se cadastrar para adotar bebê ou no máximo até 2 anos. Isso a lei determina que não pode existir uma diferença menor de 16 anos entre o adotante e o adotado. Então é isso. É difícil? É difícil. Precisa ter paciência? Sim, precisa ter paciência, porque essa documentação não é na hora, não é rápido. O que você já possui, que é só tirar cópias, sim, é fácil. Agora o resto precisa correr atrás. E será que você tem paciência para fazer isso? Você vai ter paciência, inclusive, para esperar? Pense bem. Até o próximo. Aliás, no próximo, nós vamos falar um pouquinho mais desse início, do que acontece depois que você entrega essa documentação. Valeu, pessoal!